A influência da Bíblia é inegável na análise do persistente conflito entre Israel e Palestina, visto que a região, frequentemente denominada Terra Santa, ostenta uma posição central na narrativa bíblica. Israel, sendo a única nação predominantemente judaica do planeta, situa-se a leste do Mar Mediterrâneo, ao passo que a Palestina constitui uma região que historicamente foi lar de uma população árabe, e cujos territórios têm sido objeto de disputa com Israel. O conflito perdura, envolvendo sobretudo a presença israelense em áreas como a Cisjordânia, Jordânia e a Faixa de Gaza. E ao longo dos decênios, a relação entre Israel e Palestina tem se deteriorado, culminando em inúmeros episódios violentos. Para apropriar-se das raízes desse conflito, é imprescindível retroceder vários milênios na trama histórica. Por volta do século 17 a.C., conforme a narrativa bíblica, 3 patriarcas judeus, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se na região então conhecida como Canaã, que compreendia territórios que atualmente integram Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Líbano, Síria e Jordânia, todos guiados por um chamado divino que os levou a aquelas terras. Posteriormente, essa área recebeu diversos nomes: Terra de Israel, Terra Prometida, Palestina e Terra Santa. Cerca de 1000 a.C., a monarquia israelita foi estabelecida pelo rei Saul e posteriormente governada pelo rei Davi, que designou Jerusalém como capital de seu reinado, enquanto o filho dele, rei Salomão, construiu o primeiro templo na cidade. Com o falecimento do rei Salomão, a unidade monárquica se fragmentou em 2 reinos: o reino de Israel ao norte, tendo Samaria como sua capital, e o reino de Judá ao sul, mantendo Jerusalém como seu centro. A população predominantemente judaica da região presenciou várias conquistas que, por sua vez, decresceram significativamente o número de judeus na área. Uma dessas dominações foi efetuada pelo Império Romano. Este último, ao conquistar a região, renomeou-a como Província da Judéia, visando enfraquecer as ligações judaicas com a terra de Israel. Ao longo deste período, o cristianismo, que emergiu inicialmente como uma seita dentro do judaísmo, ascendeu como a fé preeminente nos derradeiros dias do Império Romano. No século VII, os árabes conquistaram a região, catalisando a propagação do Islã. A erigência da Cúpula da Rocha sobre os escombros do Segundo Templo conferiu a Jerusalém o status de cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islã. O embate entre Israel e Palestina enraiza-se profundamente e é permeado por variáveis históricas, políticas, culturais e religiosas. A Bíblia, para muitos, assume um papel fulcral na legitimação das demandas territoriais e dos direitos históricos dos entes conflitantes. Vale ressaltar que existem múltiplos grupos dentro tanto do cristianismo quanto do Islã, cada qual com suas próprias interpretações das escrituras sagradas. A ligação entre os judeus e a Terra Santa, como retratado na Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, entrelaça crenças, história e identidade, esculpindo a experiência judaica através dos séculos. Esta ligação permeia profunda e multifacetadamente, moldando não apenas a esfera religiosa, mas também a cultural do povo judeu. Aqui estão algumas chaves interpretativas para compreender essa relação ímpar. Promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A gênese dessa narrativa transporta-nos aos tempos bíblicos, onde Deus conferiu promessas específicas a Abraão, Isaque e Jacó. Dentre elas, destaca-se a promessa da terra de Canaã, que futuramente seria reconhecida como a Terra Santa, oferecida como uma herança perpétua aos seus descendentes. Tal promessa transcendia o material, incorporando também uma dimensão espiritual, envolvendo assegurações de bênçãos e prosperidade para a linhagem de Abraão. Terra Santa. A Terra de Canaã, também conhecida como Terra Santa, é um termo imbuído de um profundo significado na fé e história judaica. Inclui territórios que hoje fazem parte de Israel, Palestina, Jordânia e algumas áreas da Síria e Líbano. A Terra Santa não é apenas uma parcela de terra. Ela emerge como um lugar de significado espiritual agudo, um epicentro que ultrapassa limites geográficos e se firma no âmago da identidade judaica. Pacto divino. O pacto estabelecido entre Deus e o povo judeu fundamenta a fé judaica. Essa aliança, tal como é delineada nas Escrituras Sagradas,
representa um componente essencial na relação entre Deus e os judeus. Os mandamentos e as leis prescritos por Deus na Torá constituem uma orientação moral e espiritual. A aderência a estes mandamentos é percebida como a vereda para preservar tal aliança e perpetuar a ligação entre Deus e sua gente. Diáspora. A trajetória judaica é pautada por diversas diásporas e dispersões. Os judeus experienciaram épocas nas quais foram compelidos a abandonar a Terra Santa, dispersando-se globalmente. Mesmo durante estes períodos de separação angustiante, a Terra Santa preservou seu significado espiritual e identitário. Ao longo do exílio na Babilônia e durante outras diásporas, a esperança do regresso à Terra Santa resplandeceu como uma luz inextinguível na narrativa judaica. Retorno à Terra Santa. O século XIX e inícios do século XX viram o desabrochar do movimento sionista, que almejava estabelecer um Estado judeu na Terra Santa. Este movimento desaguou na instituição do Estado de Israel em 1948. Isso foi percebido como a realização de uma promessa celestial e o ansiado retorno à Terra Santa. A interação entre os judeus e a Terra Santa configura um intricado panorama de fé, história e identidade. Mais do que uma ligação geográfica, ela incorpora também a espiritualidade e a cultura judaica, estabelecendo uma ligação firme que tem modelado a história e identidade judaicas através dos milênios. A Terra Santa perdura, não somente como um local, mas também como um pilar de herança espiritual e cultural para o povo judeu. A Terra Santa é, autenticamente, um cruzamento de fé e história, onde as principais religiões monoteístas do mundo se encontram, criando um cenário repleto de significados e conflitos. Além do vínculo espiritual judaico, existem também profundas ligações com o Islã e o cristianismo. Para os muçulmanos, Jerusalém e a Mesquita de Al-Aqsa detêm um valor espiritual incalculável. Jerusalém, citada no Alcorão, é venerada como o terceiro sítio mais sagrado no Islã, sucedendo a Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa é um destino de peregrinação e adoração, e sua relevância religiosa é um elemento crucial no conflito da região. A ligação dos muçulmanos com a área tem suas raízes na tradição do profeta Maomé e sua viagem noturna a Jerusalém. Cristianismo. A Terra Santa também se estabelece como um ponto essencial para os cristãos, sendo palco de numerosos acontecimentos descritos no Novo Testamento. A cidade antiga de Jerusalém hospeda locais sacros, como a Basílica do Santo Sepulcro, lugar onde se crê que Jesus foi crucificado e enterrado. A Gruta da Natividade, em Belém, é tradicionalmente considerada o local de nascimento de Jesus. A conservação e o acesso a estes locais são assuntos de vital importância para a comunidade cristã mundial. A interação entre as várias facções cristãs na área pode ser intrincada, devido às diversas tradições e práticas que coexistem. Esta fusão de fé e história na Terra Santa tece uma intricada malha de inter-relações entre as comunidades religiosas e políticas locais. Conflitos e tensões ao longo do tempo são frequentemente profundamente enraizados em demandas tanto religiosas quanto territoriais. A administração e a preservação de lugares sacros persistem como desafios cruciais na região. E a jornada pela paz, frequentemente, compreende negociações sensíveis entre os envolvidos. A Terra Santa mantém-se como um fulcro de fé e história, que desafia entendimentos e esforços de resolução de conflitos globais. O conflito entre Israel e Palestina vai além de uma questão religiosa, incorporando também elementos políticos e territoriais. A criação do Estado de Israel em 1948 e as disputas que se seguiram desencadearam movimentos populacionais e uma luta contínua relacionada a fronteiras, direitos e territórios. Embora algumas partes possam invocar a Bíblia como justificativa para demandas territoriais, outras sublinham a urgência de soluções políticas ancoradas em diálogos e acordos. A complicação do conflito abrange não apenas fatores religiosos, mas também a aspiração a uma paz que perdure e a uma coexistência harmoniosa na área. Dessa forma, é vital reconhecer que, enquanto a Bíblia desempenha um papel importante nas reivindicações e identidades dos grupos no conflito entre Israel e Palestina, não é o único estímulo impulsionando esta disputa intrincada e poliédrica.
É imperativo abordar essa situação com empatia, diálogo e um comprometimento com a paz, visando uma solução durável. Se apreciou este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo.